Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um nessa noite, amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Hoje eu particularmente, isso não tem nada a ver com a igreja, hoje eu particularmente começo uma série de mensagens. Eu começo uma série de mensagens particular com o título Nós Estamos Enganados. Jeremias capítulo 7. Livro do profeta Jeremias capítulo 7. Vamos ler do 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai ou endireitai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis ou não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras fizerdes juízo entre o homem e seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, nós estamos salvos, poderemos fazer todas essas abominações. É esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Até aí. Pode se assentar? Oh Jesus, Espírito Santo, Pai, toma a frente desse lugar, Deus. Toma a frente, esconda-me atrás da tua cruz. Preciso tanto do Senhor, Deus, que o seu Espírito Santo venha me ensinar. Que a glória do Senhor seja manifesta sobre esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, hoje eu começo uma série de mensagens particular que se chama Nós Estamos Muito Enganados. Então, o primeiro tema que eu quero falar é nós estamos muito enganados sobre a pessoa de Deus. Aqui o povo de Israel, nesse contexto, Jeremias estava profetizando, no caso, a favor de Israel. Essa era uma profecia a favor de Israel. Israel a cada dia mais estava ficando insolente, estava ficando atrevida. Então a cara de pau do povo de Israel estava chegando a níveis assustadores. Mas como assim? Israel estava cometendo todo tipo de imoralidade sexual. Israel estava mergulhado no pecado. A corrupção dos governantes não era mais escondida, era às claras. Alguma semelhança com o nosso país nesses dias por aí? Né, que os governantes não escondem mais, que são corruptos, que roubam mesmo. Mas aqui Deus dá um alerta. Vocês acham que eu não estou vendo tudo o que está acontecendo? Vocês realmente acham que eu não estou vendo tudo isso? E o povo de Israel, quando chega aqui no verso 10, diz assim, não tem problema, nós estamos seguros aqui. Porque o que eles acreditavam? Eles acreditavam que, como o templo de Salomão ficava em Jerusalém, como Deus morava naquele templo, os inimigos não iriam destruir o templo, porque Deus não deixaria. Por isso que eles falavam, não, nós estamos seguros. Nós estamos seguros para depois cometermos novamente as nossas abominações. Então, se os inimigos chegarem, não tem problema, viemos todos para cá, para a casa do Senhor, e nós estaremos seguros. E Deus fala assim, vocês realmente acham que eu não estou vendo tudo isso? Lá no Salmo 50, verso 21, diz assim,
você pensa realmente que eu sou como você? Então Deus fala, se referindo ao homem. Então Deus fala para o homem, você acha realmente que eu sou igual a você? Você acha realmente que eu sou parecido com você? Aqui eu separei 3 atributos de Deus para falar. Com certeza você ouviu falar de 2 desses atributos e um você não ouviu não muito bem. Eu quero falar sobre a santidade de Deus, mas eu não quero ficar repetindo o que você já sabe. Eu não quero falar que santidade de Deus que significa separação, separado, eu não quero falar isso porque você já sabe. Eu quero falar um outro aspecto da santidade de Deus. Eu quero falar que a santidade de Deus é o atributo mais perigoso que Deus tem. A santidade de Deus é o atributo mais perigoso que Deus tem. E a Bíblia fala que Deus não tem santidade, que Deus, ele é santo. Ele faz parte da natureza dele, ele é santo, ele não tem santidade. Ele é santo. E muitas pessoas se enganam achando que a santidade de Deus é boa. A santidade de Deus não é boa. Que isso, irmão? Não pode falar isso não. Mas a santidade de Deus, a gente sente assim, a santidade de Deus é uma coisa boa, é um negócio bom, a gente sente aqui dentro arrepio, é bom. Eu falei assim, não, a santidade de Deus não é boa, vou te provar por que não é boa. A santidade de Deus não é boa para o homem, como por exemplo Moisés e a sarça. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés estava lá apacentando as ovelhas e de repente Moisés vê uma sarça pegando fogo. Isso era comum no deserto, porque o deserto era muito quente. A sarça é um arbusto, então por causa do calor ela pegava fogo sozinha. Mas o Moisés olhando para aquele arbusto, aquele matinho ali, ele viu um negócio interessante, que a sarça pegava fogo e a sarça não se consumia. A sarça não queimava. E Moisés chegou para si mesmo e falou assim, olha que interessante, eu vou ali ver o que está acontecendo. E a Bíblia fala que Moisés vai chegando perto. E a Bíblia fala que Deus grita, Deus brada, Moisés, Moisés, fica parado. Moisés acredita que toma um susto, Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A Bíblia fala que Moisés caiu com o rosto tampado, porque temia olhar para Deus. Eu fui pesquisar esse tampar o rosto, significa um sinal de reverência, um sinal de respeito. Mas não é só isso. Moisés ficou tão desesperado, Moisés ficou aterrorizado com a presença de Deus naquele lugar. E detalhe, não era a presença de Deus não. Era só uma sarça pegando fogo. Não era a presença propriamente dita. Deus não poderia se manifestar como ele é no deserto. Então, para que Moisés não ficasse louco, literalmente, Deus se manifesta em seu aspecto de fogo, para que Moisés não ficasse louco, demente, literalmente, da cabeça. E ainda assim, aquele fogo que estava queimando a sarça tinha a santidade de Deus. E ainda assim, aquele punhado de fogo que tinha parte da santidade de Deus, deixou Moisés tão aterrorizado que ele cravou a cara no chão e não queria sair de lá. Isso é a santidade de Deus. Outro personagem que presenciou a santidade de Deus é Ezequiel. Em Ezequiel fala assim, no primeiro capítulo de Ezequiel, e esta é a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava comigo. E a voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E entrou em mim o Espírito quando falava comigo. No caso, esse Espírito aqui é o Espírito do Senhor, que me pôs de pé e ouvi o que ele me falava. Então Ezequiel ficou tão desesperado, ficou tão aterrorizado com a glória de Deus, que ele queria se afundar no meio da terra e não conseguia. E Deus falou assim, calma Ezequiel, eu quero falar com você. E Ezequiel não atendeu Deus, porque Ezequiel ficou desesperado por causa da santidade de Deus. O Espírito Santo teve que entrar em Ezequiel para que colocasse ele de pé. Se não fosse isso, acredito que ele estaria com a cara no chão até hoje. Está lá em Ezequiel 28, 1:28 e 2:1. Outra experiência, que a pessoa que teve experiência com a glória de Deus foi João, o apóstolo João na ilha de Patmos. Quando o apóstolo João ia escrever o Apocalipse, ele vê Jesus. Ele vê Jesus no seu corpo de glória. Ele vai relatando como era Jesus. Jesus tinha um rosto como o sol brilhando ao meio-dia. Você já tentou olhar para o sol 9 horas da manhã? Eu já tentei, não é muito bom não. Eu quase fiquei meio cego por causa disso. 9 horas da manhã. O sol ao meio-dia é o famoso sol a pino. É quando a força do sol está mais forte.
Então João fala que o rosto do Senhor Jesus era parecido como o sol ao meio-dia, de tanta glória, de tanto resplendor que tinha o rosto do Senhor Jesus. Ele fala também que os seus pés eram pés como bronze, acabados de sair da fornalha, aquele bronze vermelho, glorioso, reluzente. Então, Jesus ali estava na sua forma de glória. E a Bíblia fala que João caiu como morto, literalmente. João morreu ali naquele lugar, por causa da manifestação da santidade de Deus. Mas por que essas pessoas tiveram essas reações por causa da santidade de Deus? Ah, mas eu venho na igreja todo dia, eu não caio morto no chão, eu não fico desesperado. Por quê? Porque eu ouso dizer que, na verdade, nós não estamos experimentando a santidade de Deus. Não estamos experimentando nem a presença de Deus, ouso dizer. Porque quando eu fico de frente, quando eu fico diante da presença do Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma convicção imediata dos meus pecados. Isso é uma boa coisa. Por quê? Porque Deus é tão bom, Deus é tão bom que nada de ruim pode ficar na frente dele. Que automaticamente esse algo, essa coisa que é ruim, ela tem que ser exterminada automaticamente. Deus é mau? Não, porque Deus é muito bom. É muito, muito, muito bom. Muito bom. E o último relato que eu quero falar antes de passar um vídeo é Isaías. Todo mundo conhece a história de Isaías. Isaías está no templo, ele fala, no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. A Bíblia fala que Isaías viu o trono de Deus. E quando Isaías vai vendo o trono de Deus, ele fala, ai de mim, porque eu vou perecendo. Na versão da Bíblia King James em inglês, fala assim, ai de mim, que eu estou me desfazendo. Traduzindo para o português, ai de mim, porque eu estou me desintegrando. A santidade de Deus estava desintegrando o corpo de Isaías. Já viu o filme de vampiro, quando o vampiro está no sol? Que o vampiro vai se desintegrando? Era isso que estava acontecendo com Isaías. A santidade de Deus estava desintegrando o corpo de Isaías. E quando ele fala, ai de mim, esse ai de mim é sinal de maldição. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Ai de mim, porque eu contemplei a sua glória, contemplei a sua santidade. Ai de mim. Esse ai de mim também tem um contexto jurídico. Ou seja, que a pessoa foi condenada à morte. Então Isaías automaticamente, quando vê a glória de Deus, quando vê a santidade de Deus, ele automaticamente vê seu corpo se desintegrando, e ele vê e ele sabe que ele é condenado à morte. Só porque ele contemplou a glória de Deus. Só porque ele contemplou a santidade de Deus. Deus não fez nada. Deus só apareceu para ele. E ele foi se desintegrando. Muita gente acha que Deus é meio bocó, meio trouxa. Desculpe usar esses termos, mas infelizmente tem gente que acha que Deus é trouxa. Trouxa no seguinte sentido, de você, não, Deus vai perdoar. Deus vai fazer. Não, Deus vai. Nossa, há tanto tempo que eu sirvo a Deus, poxa, Deus não vai me condenar. Ou Deus não vai me expor. Ou Deus não vai fazer isso. Poxa, mas tem tanto tempo que eu trabalho para Deus. Porque infelizmente as pessoas não têm mais o contato com esse Deus. Com esse Deus que assombra, com esse Deus que aterroriza. Deus, ele aterroriza. Faz parte do caráter de Deus. Outra coisa que eu quero falar sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus fala da pureza do caráter, fala da idoneidade, fala da retidão dos julgamentos e da ação de Deus. Deus é 100% e absolutamente justo. A Bíblia fala que nada pode ser encontrado de errado, de sujeira na pessoa de Deus. Nada. Jó 36 fala assim, quem lhe prescreveu os caminhos que você deve andar? Ou quem ousará lhe dizer, você cometeu uma injustiça? Jó questionando Deus. Não é aquele tipo de pessoa assim, não, mas se eu tivesse moral, se eu tivesse condições, eu falava com Deus. Deus, olha, o senhor errou. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que cometeste alguma injustiça porque Deus nunca cometeu nenhum ato falho. Deus nunca cometeu, não vai cometer e nunca cometerá um ato de injustiça, um ato pecaminoso. Outra coisa, a justiça de Deus também fala que cada um recebe o que merece. Isso é a justiça de Deus, como por exemplo Adão e Eva.
Adão e Eva pecaram uma vez só no Éden. Pecaram uma vez só. O que é a justiça de Deus? A santidade e a justiça são dois atributos que andam interligados. Deus é santo, Deus não tolera pecado, Deus não tolera o erro, Deus não tolera o erro. Adão e Eva pecam, então o que acontece? Eles transgrediram. Deus usa o seu atributo de justiça. Deus tem que punir o pecado. Deus tem que punir o pecador. Se Deus passasse a mão na cabeça de Adão e Eva, Deus seria injusto. E ele sendo injusto, ele não pode ser Deus. Ele não pode ser Deus. Deus tem que punir o pecador. Isso faz parte do caráter essencial de Deus. Deus precisa. Por quê? Porque a santidade é a excelência moral. A justiça demanda que Deus puna o pecador. A justiça de Deus obriga a Deus a punir o pecado e ao pecador. E outro atributo de Deus que muito provavelmente você ouve muito pouco falar ou quase não ouve, é sobre a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a resposta da justiça em relação ao pecado. Ou seja, Deus é santo, Deus é absolutamente santo. Deus não tolera nenhum tipo de erro ou de pecado ou de transgressão. Se eu cometo algum ato falho, Deus exerce a sua justiça. O que a justiça de Deus pede? Que ele puna o pecador, que ele exerça o juízo sobre o pecador. E que juízo é esse? É a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. Mas você pode até se perguntar, mas isso é uma coisa muito pesada. Não, mas não precisa disso não. Os atributos de Deus, eles são iguais. Não tem atributo mais, atributo menos. Deus não é muito amor e é pouco justiça, não. Todos os atributos são do mesmo nível. Todos. Você acha que Deus é misericordioso na sua vida? Usando a sua vida como exemplo. Para mim, Deus é muito misericordioso. Muito misericordioso. Muito. Não sei para vocês, mas para mim Deus é muito misericordioso. Da mesma forma, Deus é muito amoroso, Deus é muito santo e Deus também exerce muito a sua justiça em forma de ira. No Salmo 7, verso 11, diz assim, que Deus, ele se ira todos os dias. No Salmo 7, verso 11, Deus se ira todos os dias. Salmo 5, verso 5, tu odeias a todos os que praticam a iniquidade. Deus, ele odeia, irmãos. Deus, ele odeia todos os que praticam a iniquidade. Ele odeia. Segundo o dicionário, o que significa a ira? A ira é um intenso sentimento de ódio. Claro que a ira de Deus não é como a nossa, óbvio que não. Nós temos o sentimento raivoso, Deus não é isso. A ira é uma resposta sobre uma ação pecaminosa. Não tem nada a ver com a ira do homem. Não tem nada a ver. Aí você pode até se perguntar, mas por que Deus se ira? Por causa do pecado. O pecado é uma manifestação de rebeldia do homem, de Satanás. Lá no Éden, Deus fala assim, Adão, por sua causa toda a terra é amaldiçoada. Então Deus ele tem que se irar por causa disso, porque Deus criou tudo perfeito e por causa de um ato de desobediência, o homem ele estragou tudo. O homem ele amaldiçoou toda a terra. Mas por que Deus se ira todos os dias? É por causa da sociedade mundana. A sociedade nossa, a nossa sociedade brasileira, todos os dias comete atos pecaminosos. É como se os pecados da sociedade subissem diante de Deus, como se fosse um aroma podre diante do Senhor. Imagina todos os dias, a sociedade cometendo pecados e isso subindo até as narinas de Deus como um cheiro horroroso, como um cheiro fétido. Por isso que Deus se ira. Muita coisa acontece, meus irmãos, que eu e você não sabemos, não temos ideia das atrocidades que acontecem. Eu vou contar uma só para vocês. Quem viu a exposição do Santander ficou aterrorizado, eu acredito. Quem ficou? Quem assistiu as fotos e viu ficou horrorizado? Quem ficou? Acho que só o pastor viu, né? Então, bom, pelo menos só o senhor que levantou a mão. Existe na internet uma rede que chama Deep Web. Deep Web significa as profundezas da internet. Ali acontecem as maiores atrocidades que eu já ouvi falar, pelo menos. Como, por exemplo, você já ouviu falar de bonecas humanas?
Você nunca ouviu falar de bonecas humanas? A missionária viva já ouviu. O pastor também. Bonecas humanas. Sabe o que é isso, para quem não sabe? São pessoas que sequestram meninos e meninas e eles amputam os 2 braços e as 2 pernas. Aquela pessoa sequestrada fica sem os 2 braços e as 2 pernas. Fica só com um cotoco do corpo. E é colocado nela membros de manequim, cirurgicamente. Então ela fica com os 2 braços e com 2 pernas de manequim. Só o tronco dela, da pessoa mesmo normal. E essa pessoa é abusada sexualmente. Ela é uma boneca sexual. Uma boneca sexual. Meninos e meninas. Isso é o mais leve do que eu posso contar do que acontece nessa região profunda da internet. Então imagina isso todos os dias. Todos os dias subindo nas narinas de Deus. Todos os dias, pedofilia subindo nas narinas de Deus. Tráfico de drogas. Tudo, todo dia subindo nas narinas de Deus. Por isso que Deus se ira. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 15, verso 16, assim, que o homem, ele bebe iniquidade como se bebesse água. O homem bebe iniquidade, faz pecado, pratica pecado, como se ele bebesse água. E é como se ele bebesse água, não é água de hoje não, que tem esse clima fresquinho, tranquilo aqui de Juiz de Fora. É água no deserto, sol de 48 graus. Sol de 48. Eu acho que se você estivesse num deserto de 48 graus, você não ia fazer muita questão de água. Então você imagina como é que a pessoa bebia água. E Deus falava que o ser humano comete pecado assim como ele bebia água. Por isso que Deus se ira todos os dias. Todos os dias. E Deus exerceu a sua ira sobre o mundo em várias épocas. Como, por exemplo, Deus exerceu o dilúvio. O dilúvio é uma manifestação física da ira de Deus sobre o pecado. A Bíblia fala em Gênesis 4 e 5 que a maldade dos homens subiu até a presença de Deus de tal maneira que Deus ele precisou exterminar a raça humana. Essa foi a intervenção da ira de Deus. Sodoma e Gomorra tem mais a ver com o nosso dia a dia. Sodoma e Gomorra, para você entender, Sodoma e Gomorra era adepta da ideologia de gênero. Só para consertar logo de uma vez, não existe gênero masculino e feminino. Existe um gênero só, que é gênero humano. Gênero humano e sexo masculino e feminino. Mas por que tem isso? Porque a política brasileira quer confundir você. Então não existe gênero masculino e feminino. Existe um gênero só. E 2 sexos, sexo masculino e feminino. Domingo de manhã nós aprendemos sobre isso. Quem veio na escola dominical aprendeu um pouco mais sobre isso. O que o governo quer fazer com as nossas crianças? Quer bagunçar a cabeça das crianças. Quer falar, o que o governo quer falar com a escola, com os professores? Olha, você não é menino nem menina. O seu pai mentiu, a sua mãe mentiu, a sua professora está mentindo. Você não nasceu nem homem nem mulher, nem gay nem lésbica. Você é o que você quiser ser. É isso que a ideologia de gênero é. E só para te deixar atualizado, lá nos Estados Unidos tem um americano que ele está lutando na justiça porque ele quer se casar com o seu computador. Por quê? Porque ele entendeu que o seu gênero é cibernético. O seu gênero é um gênero de máquinas. Porque se não tem menino e menina, se não tem homem e mulher, eu posso ser qualquer coisa, então eu posso casar com o meu computador. Uma americana, no outro estado dos Estados Unidos, ela está também lutando na justiça porque ela quer casar com um gato. Não é gato marido bonito, não. É gato aquele que faz miau mesmo. Ela quer casar com seu gato. Porque lá também foi aprovado nesse país a política da ideologia de gênero. Uma mulher europeia, ela se casou com uma ponte. Ponte onde passa carro. Ela se casou com uma ponte. Ela ganhou o direito na justiça de casar com uma ponte. Então você imagina Deus vendo tudo isso todos os dias. E Ele tem que se irar, meu irmão. Ele tem que se irar. Ele tem que se irar. A Bíblia fala que chegará o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do acerto de contas. É o dia que Deus vai acertar as contas com a humanidade. A Bíblia fala que esse dia vai chegar e é o dia do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala da ira de Deus, é o sentido de que Deus está bufando as narinas. Como assim? Você já viu touro em desenho animado? Ou touro mesmo, normal, bufando. Quando vê vermelho? Então, o sentido da ira de Deus é esse. Deus está bufando as suas narinas. Quando Ele presencia, quando Ele olha tudo isso.
Deus bufa as suas narinas. Outra coisa também, lá como Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, Deus fala lá em Números 8, Deus fala tudo bonitinho o que eles tinham que fazer. Tudo bonitinho. No capítulo 10, eles se arrumam para oferecer o incenso. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um matinho que Deus falou, colocar no incensário, colocar fogo e balançar. Era isso que eles tinham que fazer, a grosso modo. O que eles fazem? Eles pegam uma outra planta que Deus não falou para pegar e colocam no incensário e vai lá e oferecer ao Senhor aquele incensário, aquele incenso. A Bíblia fala que Deus se ira a tal maneira que ele usa o fogo do incensário para incinerar os dois. Deus incinera, Deus torra os dois, porque eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. Mas, nossa, irmão, mas isso é muito pesado. Deus só porque os meninos eles pegaram uma plantinha diferente? Não, porque Deus já tinha falado para os dois que os dois eram responsáveis pela presença e pela santidade de Deus. As outras pessoas saberiam que Deus é santo por causa dos dois. E eles desobedeceram. E por causa disso, Deus incinera os dois. Outra passagem é Uzá. Todo mundo conhece a história de Uzá, que a arca estava andando na carroça, a carroça ela tropeça, e Uzá de boa vontade vai lá e toca a mão na arca para a arca não cair. E a Bíblia fala que Deus mata Uzá, mas por que Deus fez isso, gente? O menino só queria ajudar. Uzá era de família de sacerdote, então ele sabia todos os trâmites do que podia e do que não podia fazer. E a Bíblia fala que Deus rasga Uzá do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus rasga Uzá no meio. Isso é uma manifestação da justiça e da ira de Deus. Outra coisa, já estou terminando, para você respirar um pouquinho. Em Efésios 2 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Então, o ser humano que não é crente, o ser humano que não é cristão, ele não só é merecedor da ira pelos seus atos, pelo que ele faz, mas o homem que não tem Deus, o homem que não tem Cristo, ele é merecedor da ira de Deus porque ele nasceu. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Davi fala no Salmo que ele já nasceu com o gene do pecado dentro dele. Então, agradece a Deus todos os dias para você não morrer, meu querido. Todos os dias. Porque a palavra fala lá em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que não deixa que a ira dele chegue até nós. Agradeça a Ele todos os dias por causa disso. Mas por que Deus se ira, gente? Eu não estou conseguindo entender. É porque Deus ele é santo, Ele é separado. Deus ele é separado de tudo que é pecado, de tudo que é imundo. E Deus é justo. E por Ele ser absolutamente justo, a justiça dele demanda, a justiça dele obriga que Ele puna o pecador. Porque se Ele não punir, Ele é injusto. E se Ele for injusto, Ele não pode ser Deus. Então, Ele precisa punir. Deixa eu perguntar para os irmãos. O inferno, ele é muito terrível, né? Pelo que vocês já conhecem, já ouviram pregação, não é? Ele é muito terrível, né? Mas por que o inferno é terrível? Por causa do diabo que vai estar lá, né? O diabo vai estar lá e é terrível, né? E se eu te falar que não? O inferno é terrível porque Deus vai estar lá. Não é o diabo não manda em nada. Lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 9, diz assim: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, e no cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e na presença do Cordeiro. Então o inferno ele é terrível, não é porque o diabo vai estar lá, é porque Deus estará lá. Deus estará lá aplicando a ira de Deus. Mas o que é o inferno então? Já que eu entrei nesse assunto. O inferno é a última e absoluta manifestação da ira de Deus sobre o pecador.
a consumação da sua justiça e da cólera de Deus sendo aplicado sobre o pecador e o pecado. Gente, eu não estou usando o Corão para pregar não, tá? Só para deixar bem claro. Deve estar achando que eu estou usando o Corão, né? Não estou usando o Corão não, estou usando a Bíblia. Você quer ver o clímax, o auge da justiça de Deus? É Jesus no Getsêmani. Jesus, ele levou o pecado da humanidade na cruz. E a justiça de Deus, ele precisa punir alguém. Por causa do pecado, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. E Jesus, ele se oferece para levar o pecado da humanidade. A justiça de Deus é tão tremenda, Deus é tão justo na sua inteireza, na sua integridade, que ele não poupou a segunda pessoa da Trindade. Ele não poupou o Filho. Jesus estava na cruz. A cruz, Jesus estava lá com os braços estendidos da cruz. Jesus estava com sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade. Deus olhando para aquilo. Deus é santo. Santo é separado. Deus não suporta nenhum tipo, nenhuma espécie de pecado. Opa, tem pecado na cruz. O que ele faz? A justiça. Deus, ele condena, Deus abomina o pecado. E o que ele faz? Deus exerce a ira de Deus sobre o Filho de Deus. Deus exerce a ira na cruz do Calvário sobre Jesus, sobre a segunda pessoa da Trindade, sobre o seu próprio Filho. A justiça de Deus é tão inerente ao seu caráter que ele não poupa nem seu próprio Filho, Jesus. Ele esmaga o Filho de Deus na cruz do Calvário para que a sua justiça seja satisfeita. Deus é justo. Você pode até pensar, meu Deus, eu estou perdido. Se Deus não tolera pecado, eu sou pecador. Se eu sou pecador, então a ira de Deus está sobre mim. Só tem uma palavra que pode te salvar da ira de Deus. Só tem uma palavra. Não existe duas, não existe três. Só uma palavra. Essa palavra se chama propiciação. Meu Deus, o que é isso? É você crer em Jesus. Você crer em Jesus. A ira de Deus para não matar você, matou Jesus no seu lugar. Então você precisa crer que Jesus morreu no seu lugar para que a ira de Deus não caísse sobre você. Você precisa ter fé para crer que Jesus foi o seu substituto, que Deus tomou todo o prejuízo na cruz do Calvário para salvar você, para me salvar e salvar você. É você crer nisso. Só isso vai te livrar você da ira de Deus. Só isso. Mais nada. Não adianta você vir toda terça, quinta e domingo na igreja. Não adianta você orar sem cessar 24 horas por dia. Não adianta você vir com roupa de crente, com cara de crente, com linguajar de crente. Não. Você precisa ser justo diante de Deus. Mas como assim eu preciso ser justo? Todos nós somos pecadores. Todos nós. A Bíblia fala que todos pecaram. Se são todos, são todos. Todos pecaram, todos esses que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos pecaram. Se você já aceitou o seu Cristo como seu Senhor e Salvador, você está fora. Você já foi perdoado. Você já foi justificado. Você está inocente diante de Deus. Agora, se você ainda não tem a Jesus como seu Salvador, existe uma pena, existe uma condenação que ela precisa ser aplicada sobre você. Existe um outro atributo de Deus que se chama longanimidade. O que é isso? Longanimidade é Deus atrasar o juízo sobre o pecador. Sabe quando você está nervoso você está nervoso, alguém está te irritando e você dá aquela respirada assim, ó, e se acalma? Longanimidade é isso. É Deus respirar fundo para não exercer o juízo sobre o pecador. Então Deus ainda está exercendo a longanimidade sobre mim e sobre você. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de se arrepender. Eu não sei da sua vida particular. Não sei, não me interessa saber.
Mas se você não está andando de acordo com a palavra de Deus, se você não está andando de acordo com a Bíblia, ainda teremos um momento de oração, alguns minutos aqui para frente. Eu sugiro a você que você coloque sua cara no chão e peça perdão até do que você não cometeu. Peça perdão até do que você não cometeu. Porque isso que eu acabei de falar é real. É real. Vai acontecer. Você acreditando ou não. Pode ficar tranquilo. Você pode até não acreditar em Deus. Deus não tem problema nenhum. Ele acredita em você. Não tem problema nenhum. Deus não tem problema de se achar. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema na sua pessoa. Não tem problema nenhum. Você acreditando ou não, o juízo de Deus virá. Você acreditando ou não. Mas há uma chance, há uma possibilidade. Você crê que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele se entregou por você. Ele não precisava fazer isso, querido. Ele não precisava. Ele olhou para mim, Ele olhou para você e amou você. Gratuitamente. De graça, de graça, de graça, de graça. Você não fez nada por Deus. Você não fez nenhuma boa ação. Você não agradou nada a Deus. E ainda assim Ele te ama. E Ele me ama até hoje. Eu continuo fazendo nada que o agrade. Eu só continuo fazendo coisas ruins. Eu só me entristeço. Eu só faço Ele ficar chateado comigo. Mas ainda assim Deus me ama. E o amor de Deus é incondicional. Deus te ama se você faz as coisas certas. E Deus continua te amando se você faz coisas erradas. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é esse. Então eu quero te fazer um convite. Eu não. A palavra de Deus quer te fazer um convite. Você aprendeu que Deus é santo. Deus não tolera o pecado. E Deus precisa tomar uma atitude, uma providência. Deus é justo. Por Deus ser justo, Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não passando a mão na cabeça de ninguém, Ele precisa exercer o seu julgamento. E o julgamento de Deus é a ira de Deus. Mas existe apenas um escape. Esse escape chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o escape para a minha vida e para a sua vida. Queria convidar você a fechar seus olhos. Muito provavelmente você não ouviu falar sobre esse Deus que eu acabei de pregar. Muito provavelmente. Você já ouviu falar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e realmente Deus é. Mas Deus é justo. Não, meu irmão, mas Deus é amor. Eu vou te provar que por Deus amar, Ele precisa odiar. Muito provavelmente você deve gostar de crianças. Criança, recém-nascido, você gosta de crianças. Por você gostar de crianças, você deve odiar pedófilos. Simples assim. Por você amar crianças, você odeia pedófilo. Eu não quero acreditar que você vê um pedófilo na rua abusando de uma criança e fala assim, nossa, que legal, olha que maneiro. Eu acredito que dentro de você vem uma ira, vem uma raiva quase que incontrolável. Então, por Deus é amor, Ele precisa se irar. Ele precisa exercer o juízo. E a palavra de Deus fala que todos nós nos apresentaremos diante de Deus para prestar contas. Você querendo ou não, eu estarei lá para dar conta da minha vida. E a única forma de eu não ser condenado é ter Jesus como meu substituto na ira de Deus. Não tem outra forma. Ah, Jesus, mas eu doei cesta básica. Ah, Jesus, eu fiz isso. Ah, Jesus, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Isso não vai adiantar. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus.